Olá, eu sou Liliane, bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, item 16. Poxa, mas eu não quero ler a introdução. Vai perder. Por quê? Kardec é sensacional, um gênio, um pedagogo, um mestre na hora de ensinar as pessoas. Contextualizando, na época de Kardec, lembrando que esse livro foi publicado em 1857, primeira edição, com apenas 500 perguntas, depois ampliado para 1018 questões. Na época de Kardec, tinha uma coisa acontecendo na sociedade parisiense. Aquelas pessoas, os aristocratas, estavam com uma nova diversão. Lembra que a aristocracia não trabalhava, não tinha o que fazer, então eles queriam arrumar uma maneira de passar o tempo. E eles descobriram uma coisa sensacional. E o que é? Eles descobriram umas mesas muito esquisitinhas que pulavam para cima e para baixo, respondiam perguntas. No começo, elas respondiam sim ou não. Aí fica difícil conversar, né? Parece umas pessoas que a gente conversa que não dá continuidade ao assunto, mas tudo bem. Depois eles descobriram que poderia fazer uma maneira devagar, mas era o que tinha na época. Bati uma vez letra A, duas vezes letra B, três letras Z. Imagine escrever com um monte de letra Z. Ia ser uma bagunça, ia demorar pra caramba. Só lembrando que tudo isso aconteceu, não começou em Paris. Começou em Hydesville, nos Estados Unidos, se espalhou para todo o mundo, até que chegou em Paris. Aí um amigo de Kardec falou: oh, vamos lá conhecer, poxa, isso aí é bacana. E Kardec tinha estudado anos e anos o magnetismo, se eu não me engano, 35 anos. Ele falou: ah, isso é bobagem. Mas aí ele ficou curioso. E aí o que aconteceu? Pessoa extremamente racional e lógica, acostumado a ver uma linha de raciocínio. Falei, caramba, essas mesas estão meio esquisitas. Mesa não tem cérebro, como é que ela vai responder essas questões? E aí vai responder a questões que ninguém que está aqui sabe a resposta. Ele estudou, ele recebeu comunicações escritas, que era o que se tinha na época, de muitos médiuns, fez um apanhado e codificou, colocou aquilo de maneira organizada. Aí, Livro dos Espíritos, mas antes da publicação, ele dava às pessoas o direito, né, de não acreditarem, mas ele fala assim, olha, não venha descartar com uma coisa boba, dizendo que isso é invenção. Não é, em primeiro lugar, Kardec falando, porque não fui eu que falei que isso acontecia. A própria comunicação através das mesas disse: nós somos espíritos de pessoas que estiveram encarnadas e já morreram. Então era o próprio fenômeno que trazia explicação. Não foi Kardec que falou: ah, vou imaginar uma resposta para todas essas coisas. Não, o próprio fenômeno se explicou. E aí Kardec vai dizer assim, olha, nós temos duas objeções, né, duas explicações para esse fenômeno de pessoas que não querem dizer que são espíritos. Uma é que essas manifestações são efeitos magnéticos. Outra é que os médiuns captam do ambiente essas informações. Kardec vai responder e vai esclarecer se isso que é dito faz sentido ou não. Vamos à leitura do item 16 da introdução. Resta-nos examinar duas objeções únicas que realmente merecem esse nome porque se baseiam em teorias racionais. Aí Kardec falou assim, olha, essas bobagens todas que estão dizendo por aí, eu não vou nem perder meu tempo respondendo.
Mas essas objeções, elas têm uma aparência de realidade. Então, vou responder a elas. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais. Então, Mesa está dando resposta, está assim. Mas excluem a intervenção dos espíritos. Olha, não é espírito se manifestando. Vamos então entender. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Também o magnetismo era muito comum na época de Kardec. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual pode dar testemunho toda pessoa que estudou o magnetismo. Neste estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende além dos limites da nossa concepção ordinária. É como se ele estivesse em um estado alterado de consciência e conseguisse saber mais do que ele sabe enquanto acordado. Assim, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no seu estado normal. Então, vamos supor que eu não tenho o menor conhecimento de física, acesso a um conhecimento de física para responder. Esquisito, né? Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Então, Kardec também não era bobinho, ele conhecia profundamente o magnetismo. Concordamos realmente em que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Contudo, uma observação atenta e prolongada mostra uma porção de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Ele está dizendo, olha, tem caso que dá para explicar pelo magnetismo, mas tem caso que não dá. Aos que partilham dessa opinião, diremos como aos outros, vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Em seguida, opor-lhe-emos duas considerações tiradas da sua própria doutrina, a doutrina de que tudo isso é magnetismo. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que hauriam em si mesmos? Então, nós falando assim, ó, você não está dizendo que o médium é a fonte de tudo? Então, como é que ele vai dizer que é um espírito? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas uma, ou eles são lúcidos ou não o são. Não dá. Se o são e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos, para sermos coerentes, admitir que não estejam com a verdade. É o médium que está dizendo que é um espírito. Então, se ele é lúcido, ele está dizendo a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium,
seriam idênticos no mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem heterogênea, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Eu digo que é dia e agora eu digo que é noite. Não sou a mesma pessoa, cadê a coerência disso aí? Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium mostra a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é preciso que as procuremos fora dele. Então, ele está dizendo assim, olha, o magnetismo diz que é o médium a fonte de tudo. Mas se ele é a fonte de tudo, ele está dizendo que só é causado por espírito, então, entendeu? Agora, se ele é a fonte de tudo, como às vezes ele fala uma coisa e depois ele fala outra? Por que essa contradição? Então, eu acho que não é por aí. No próximo vídeo, a gente vai ver a segunda contradição que Kardec vai explicar, uma outra maneira de explicar o fenômeno das mesas girantes. Aproveita, vai no meu canal, se inscreve, ativa o sininho. Aí quando sair esse vídeo com a segunda explicação, você não vai ficar por fora. Até mais!